Olá, turminha do quinto ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Iris Daiane e estamos aqui juntinhos, tá certo? Estudando e conhecendo um pouquinho mais alguns conteúdos que estão na disciplina de língua portuguesa. Então eu conto com a sua participação aí de casa. Mas antes de iniciarmos a nossa aulinha de hoje, eu quero levar você a uma breve reflexão, tá certo? Então, senta no lugar bem confortável da tua casa. Você já agradeceu a Deus por mais um dia? Hoje você já agradeceu a Deus pelo ar que você está respirando? Faz aí um breve testezinho. Respira e solta. Olha como é importante o ar. Exatamente. E é por ele que hoje nós estamos aqui super bem, tá? Então eu quero te levar a essa reflexão de hoje. Agradece a Deus por tudo que você tem. Agradece a Deus por tudo que você é e por tudo que Ele tem dado a você. Então, continua, tá certo? A agradecer. Você é muito importante, tá certo? Então, vamos lá relembrar agora o nosso conteúdo da nossa última aula. Lembra o que nós estudamos aqui? Artigo de opinião. E aí, o que é artigo de opinião? Você lembra? São um texto jornalístico assinado, isto é, com a identificação do autor e que expressa a opinião desse autor sobre determinado assunto. Lembra daquele último texto que a gente fez? O resgate leu bastante aqui sobre pré-adolescente. É criança? Quem lembra como foi a opinião dessa autora? Como foi que ela expôs esse texto para a gente poder identificar essas interrogações que ela nos colocou através da leitura? Então foi uma leitura bastante gostosa, não foi isso? A gente leu aqui e fez, sabe, um pouco, a gente se resgatou, na verdade, se descobriu em alguns pontos. Lembrando que o artigo, ele trouxe a opinião, tá certo? Que ele precisava estar assinado pela autora. Vocês lembram quem foi a autora? Roseli Saião, tá? Psicóloga e construtora em educação. E hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre o gênero textual tirinhas. Quem já ouviu falar? No seu livro de português, página 130, e mais uma vez eu vou te convidar a se acomodar num lugar bem especial aí da sua casa, para você sentir à vontade estudando um pouquinho aqui comigo. As tirinhas é um tipo de gênero textual que tem como principal característica a exposição em quadrinhos de textos verbais e não verbais. Você já fez a leitura de alguma história em quadrinhos? Vamos agora conhecer o que são esses textos verbais e textos não verbais, tá? Aqui nós temos um breve exemplo de uma tirinha, tá? Que está numa linguagem verbal. Observem e façam a leitura desta tirinha aí de casa. Mãe, sério que todo adulto já foi criança? Claro, filho. Isso é muito estranho. Algumas coisas são difíceis de acreditar. Por que será que essa criança fez essa colocação com a mãe? Observa aí, faz essa breve analogia do que você está conseguindo identificar. Faz uma leitura de imagem. Observa aí observa a cena. Como é que essa criança está se comportando? Como é que essa criança está? Ela está toda suja de lama, mas ela está fazendo uma indagação. Ela está perguntando para a mãe: será que todo adulto já foi criança? Por que será essa pergunta? Mas observem que essa tirinha, ela vem, tá, com as frases que fazem com que a gente consiga compreender o que ele está querendo falar. É um pouco diferente das tirinhas não verbal, que a gente vai fazer a leitura, tá, de imagens. Não tem texto para descrever,
tá certo? Então vamos fazer essa leitura aí visual, tá? O que é que Cebolinha está tramando com Cascão? Eles estão tentando, na verdade, o Cebolinha está tentando levantar esse peso. E o Cascão querendo tirar a foto, porém está muito difícil e ele não está conseguindo. Então, eles amaram uma estratégia para poder, não sei qual é a intenção de Cebolinha, talvez seja atrair alguém, eu acho que sim. Atrair alguém com seu porte físico, mas ele não conseguiu, tá, levantar aquele peso. Ele foi muito esperto. Observe o que Cebolinha acabou tramando aí com o Cascão para poder se sair bem nessa foto. Então ele fez o quê? Ele se posicionou de cabeça para baixo e o Cascão também. E aí, será que ele conseguiu? Então, observem que essa tirinha não verbal, ela não possui um texto para a gente poder fazer essa leitura. Na verdade, é uma leitura o quê? Visual. E a gente consegue fazer essa analogia ao observarmos, tá, as imagens e o que cada uma delas estão querendo nos transmitir, certo? Compreendendo um pouquinho o que são as tirinhas verbais e não verbais, vamos agora, tá? A gente já fez esse estudo aqui do que são histórias em quadrinhos. Então, é uma forma como é exposta a história, geralmente como tirinhas, como a gente acabou de ver alguns exemplos, que narra uma breve história, no máximo 8 quadrinhos. E agora, nós vamos fazer a leitura dessa tirinha, que está lá no seu livro de língua portuguesa, na página 130. Então, é a mesma tirinha que está lá para você poder acompanhar melhor a nossa aula. Vamos, filho. Isso é coisa de criança. Mas eu sou criança. Na verdade, ao observarmos a imagem, ele está posicionado com uma cara feia. Tipo, eu não quero ir, né? E daí o pai fala para ele, vamos, filho. E fala novamente, isso é coisa de criança. Então ele quer dizer aí que a atitude que o filho dele está tendo é coisa de criança. Mas ele faz o quê? Ele responde para o pai dizendo que, mas eu sou criança. Observem essa tirinha. Lembra do nosso último texto que fala sobre o que é ser criança? Isso mesmo. Eles estão ligadinhos, que eles foram também publicados na mesma revista, tá certo? E na tirinha número 2, que também está aí no seu livro. Faça a leitura de imagem, observe o que está acontecendo nessa cena, os objetos que estão nela, que está em torno dela. Vai fazendo toda essa linguagem para você poder identificar o que é que ela quer nos passar, nos transmitir, tá? Criança também gosta de telefone. Então, qual é o objeto que ele está aí brincando para demonstrar que é um telefone? Tem um Fusca verde aí na frente. Então, ele está fazendo o quê? Uma ligação, usando o telefone feito à mão, brincando, e está fazendo a ligação dizendo o quê? Tem um Fusca verde aí na frente. E em seguida, de praticar esporte. Então, o narrador está contando alguns fatos que a criança gosta. Na primeira imagem, ele diz o quê? A criança também gosta de telefone, tá? Então, ele mostra que o telefone que a criança gosta também é telefone daqueles de brinquedo. E em seguida, de praticar esporte. Que aventura é essa que essa criança está querendo aí, que está praticando? Já vou descer, então, o que? Só mostra aí o tronco de uma árvore, né? E a seguida, uma pequena ligação para demonstrar que a fala está vindo de cima. Então, ele está onde? Em cima da árvore, né? E a terceira imagem, de pilotar carros. E aí ele está brincando e que tá um freio. E eles estão tentando aí construir um carrinho para brincar junto. Olha que legal. São atitudes o quê? De criança, tá certo? Continua aí se aventurando como criança também, tá? E aqui nós vamos agora fazer um pouquinho
uma compreensão do que a gente acabou de estudar sobre alguns tipos de tirinhas, como a gente viu, verbal e não verbal. Lembrando que as verbais contêm o quê? Um texto, uma narrativa, para a gente poder compreender, tá? O que é que a história quer nos passar. Porém, a não verbal, ela não contém leituras escritas, mas contém o quê? Uma leitura que nós, leitores, iremos fazer através de imagens. Cada imagem vai demonstrando uma cena e nós vamos fazendo ali na nossa cabecinha, montando essa narração do jeito que a gente acha que o autor quer nos passar. Então, em qual das tiras o menino se sente incompreendido? Será que foi na tira 1 ou foi na tira 2? Explica aí. Você conseguiu fazer essa analogia que foi na tira 1, na tira 2? Em que momento ele não foi compreendido pelo pai? Eita, acabei falando para vocês. Na tira 1, muito bem. Com a fala do adulto, o menino não se sente compreendido como a criança que ele é, certo? E na letra B, o que provoca o humor? Tá? Quando a gente fala da palavrinha humor, a gente fala o quê? De coisas engraçadas que nos levam a sorrir. Ideia de algo engraçado nessas tiras. Quais foram? Você conseguiu observar? Na tira 1, o humor está presente na fala do pai e na resposta do menino, não é? Quando eles fazem aí as interrogações entre eles, querendo ser criança, ele dizendo que essa atitude não é de criança. E na tira 2, o humor é provocado pela relação de todos os itens citados pelo narrador. Quais foram os itens? Telefone, ao subir na árvore, o que mais? Na construção do carrinho. Isso mesmo, estou vendo que você aí está compreendendo o que as tirinhas quis nos passar. Na tira 2, há uma lista de coisas de que as crianças também gostam. O que diferencia o gosto das crianças do gosto dos adultos sobre estas coisas? Na tira 2, o gosto das crianças é pelo brinquedo, pelas brincadeiras que remetem aos itens, tá? De que os adultos provavelmente gostam. Então, observem aí, os adultos também gostam, mas aí eles já gostam de uma forma o quê? Um telefone de verdade, não é isso? Um carro, né? Eles gostam de exercícios mais esportivos, como academia. Mas observem que os dois estão aí se enquadrando, não é isso? E, por fim, as tiras reforçam ou contrariam o que, Roseli? A nossa autora, quer dizer, a autora que a gente acabou de ler na aula anterior, que fala sobre algumas atitudes de adolescentes, tá? Ou sobre essa fala aqui, muita gente fala, pré-adolescente. Defendem ser criança é muito importante. Então aí responde aí, capricha, tá? Responde aí do seu jeitinho, lembrando que é sua opinião. Coloca aí no papel, resgata aí a leitura novamente. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente aprende, tá certo? Então ficamos por aqui até hoje e eu te de casa, tá? Fica com Deus e recebe aí também um beijão e eu te aguardo na nossa próxima aula. Tchau, tchau!